Ok, os irmãos ainda se lembram do nosso tema? Qual é o nosso tema? Mais uma vez. Só melhor idade. Vocês conseguem fazer melhor? Só a melhor idade? Amém, muito bem. Nós vencemos pelo sangue de Jesus, baseado em Apocalipse 12:11. Vamos ler em uma só voz? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Amém. E por falar em testemunho, vou chamar aqui à frente o nosso querido irmão Gessé de Carvalho, para que possa... Quase que não sai. Quase que não sai, desculpa. Nosso querido irmão vai nos falar um pouco do seu testemunho missionário. Vamos ouvir mais um pouco daquilo que Deus fez e ainda tem feito através da sua vida e da vida de tantos ali. Vamos orar? Vou pedir ao nosso pastor Alberto para orar pela vida do Gessé e por esse tempo que ainda teremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais na Tua presença, nós Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos a bênção de que podemos estar juntos, Senhor, e nós Te louvamos pela vida do Teu servo, que agora tem o seu testemunho para partilhar connosco. Nosso Pai, nós Te agradecemos por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele tem ajudado a fazer, pela forma como Tu o tens usado, Senhor, e para Ele, para a sua família, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua paz e a Tua orientação de Deus amoroso. Fica com todos nós, pedimos-te em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Deus. Obrigado. Vou sim. Podemos aí colocar a continuidade do slide de ontem. Enquanto eles estão a colocar, eu quero agradecer ao pastor Beto ontem, pelo testemunho e por ter mencionado a questão da oração, porque exatamente, quero pegar isso como ponte para aquilo que a gente vai falar hoje pela manhã. A importância desse fator oração, da oração na nossa vida missional. E eu não digo que eu descobri isso tarde, mas eu descobri isso no campo. Eu não digo que eu fui para o mundo, trabalhar com muçulmanos e com o mundo árabe, em específico muçulmanos árabes, porque Deus, apareceu para mim e falou, não, você vai lá para trabalhar com os árabes muçulmanos. Eu tinha um ministério, eu tinha uma vocação, dentro daquilo que a gente trabalhava muito, tinha um perfil, tinha dons, tinha habilidades, tinha experiências, e eu entendia que aquilo que Deus tinha me dado, naquele momento seria muito mais útil no contexto de um campo fechado do que o que eu estava a fazer em igreja. Nós tínhamos escola de futebol, tínhamos tudo, mas entendi que Deus estava a nos chamar e nos direcionar para usar tudo aquilo que Ele tinha me dado, a experiência e todas as coisas, nesse contexto. Foi a maneira que Deus me atraiu para que eu pudesse ir para o campo. E então fui com toda aquela expectativa que eu mencionei antes. Vou chegar lá, vai acontecer e tal. E passou-se um ano e meio e nada. Nós não vimos nenhum resultado. A dificuldade da comunicação, da língua, de aprender o árabe. E você sabe que você pode fazer, mas você não consegue fazer porque você tem a limitação da comunicação, da língua. E você passa vergonha a todo tempo, a todo instante. E as pessoas desprezam, então muita humilhação. Vivi uma experiência que um dia eu falando com Deus, voltando para casa, vindo da escola, eu falando com Deus, Senhor, olha, parabéns, o Senhor está de parabéns, se o Senhor me trouxe aqui para me humilhar, o Senhor está fazendo um excelente trabalho, porque eu estou completamente arrasado e tal. Então vivi experiências assim, em que Deus mesmo tratou muito, da nossa vida, do nosso caráter e de tudo na nossa vida, mas a importância e a questão da oração e entender o significado do porquê estávamos lá e o que estávamos a fazer veio 1 ano e pouco depois.
nós já dominávamos aí um pouquinho a questão do árabe para pedir direção, comprar alguma coisa, fazer algumas coisas. O inglês tinha melhorado também. E aí a nossa organização, a Junta de Missões Mundiais, adotou um primeiro missionário judeu convertido, né, em Israel. E nós estávamos ali do outro lado da fronteira e nunca tínhamos ido a Israel, conhecer Israel, porque tinha todo aquele receio. Será que, como é que ainda estávamos a descobrir essa questão da relação, né, com o povo do lado de cá, que a grande maioria de hoje, de jordanos, né, como dizemos aqui, como cá em Portugal, mas jordanianos, como dizemos no Brasil, é constituída de palestinos, né, pessoas que vieram naquela questão da organização, sabe, fugiram depois da guerra, então, de palestinos. E a gente sabia que tinha uma tensão muito grande ali, mas será que lá do outro lado é bom, não é, para nós que estamos a viver cá e tudo? Então a Junta nos pediu para que nós fôssemos ao outro lado levar recursos para esse missionário que a Junta tinha acabado de, né, fazer a parceria, adotar. E eu fiquei todo feliz, bom, podemos ir com a família, podemos atravessar com a família e tal, né, vamos fazer isso. Então, e eu fui falar para um amigo árabe que eu já tinha conhecido, cristão, ortodoxo, né, da igreja ortodoxa, e fui contar para ele que eu iria a Israel. E eu cheguei à casa dele e disse: olha, estou muito feliz porque eu vou a Israel, nós vamos com a família por oportunidade, depois de 1 ano e tal aqui, nós vamos a Israel, vamos conhecer Israel. Quando eu falei isso com ele, ele mudou o semblante, fechou o seu semblante, e ele disse assim: você vai aonde? Aí eu já fiquei um pouquinho, né, mas eu falei: então, eu vou em Israel, né? Aí ele botou o dedo em riste na minha cara e disse assim: você está indo nos territórios ocupados. E tome cuidado do outro lado, porque não existe um judeu que presta. Eu ouvi aquilo, fiquei calado, refleti, voltei para casa. E aí, lá naquela época, né, que eu sou daquela época do negócio da ficha caiu. Quando eu cheguei em casa, a ficha caiu, né? Eu falei: meu Deus, se um cristão, né, pelo menos tem valores e princípios, o ortodoxo cristão tem um sentimento como esse em relação a Israel, imagine um muçulmano. Imagine um muçulmano. E aí a minha crise foi grande, né? Porque eu falei assim: Senhor, o que eu estou fazendo nesse lugar? Porque eu estou aqui para pregar para essa gente, dizer que eles precisam aceitar um Salvador que era judeu, e que a salvação vem de Israel. Eu falei assim: quem é que vai se converter nesse lugar? Eu entrei numa crise terrível. Eu vou embora daqui, porque quem é que vai se converter? E até então eu não tinha tido contato sequer com um muçulmano convertido. Eu falei: eu vou embora desse lugar. Quem é que vai se converter? Eu falei assim, essa experiência com esse meu amigo me trouxe essa crise profunda. E aí foi que Deus trouxe a minha memória e a me dizer assim: bom, quem eras tu, né, antes de você se converter? E aí eu comecei a me lembrar da minha experiência. Desde que eu me entendi por gente, eu fui criado no terreiro de Umbanda, né, aprendendo a tocar tabaque, invocar os espíritos para invocar, e até o momento da minha conversão, era assim: o que você pensava de crente, de Jesus e de Cristo? Assim, eu odiava essa gente, né, porque vinha me dizer que eu ia para o inferno, e eu acreditava que eu servia a Deus. Eu tinha meu entendimento, e aí Deus começou a me mostrar, diz assim: olha, a sua condição lá atrás não é diferente da condição dessas pessoas com quem você está a trabalhar. Eles vivem na ignorância, assim como você, né, vivia na ignorância. E eu te trouxe para cá porque você sabe o que é viver na ignorância. Porque essas pessoas, desde que elas nascem com esse entendimento de que elas, né, nascem muçulmanas, e elas têm o entendimento de que aquilo que lhes foi ensinado desde as primeiras, né, desde o início, né, o muçulmano, quando nasce, seja menino ou menino, o pai pega no colo e ele recita a charrada no ouvido do seu filho, ele é muçulmano. Então ele vai crescer, né, ouvindo todas aquelas questões relacionadas ao Corão. Quando chegar a idade de aprender, ele vai decorar o Corão, né, como toda criança tem que fazer. Ele vai crescer odiando a questão, né, dos cristãos, rejeitando os ensinos da Bíblia, de que Jesus... Então ele vive na ignorância, e você sabe exatamente, né, o que é isso.
O que é viver na ignorância? Porque você viveu a vida. E como é que foi que eu te salvei? Como é que foi que eu te resgatei? Aí Deus foi me trazendo a memória, né, de tudo isso, a experiência da minha irmã, porque nos fundos da minha casa, minha irmã já era quase a chamada mãe de santo, né? Então nos fundos da minha casa já tinha lá, né, um espaço onde ela fazia as invocações, recebia as entidades e tudo mais, e era essa nossa, né, depois que eu me converti, eu não conseguia falar uma palavra com a minha irmã, porque agora é o crente dentro de casa, tudo que acontecia de ruim era minha responsabilidade, era problema meu, porque os espíritos estavam revoltados, então ameaças e tal. E Deus falou: olha, como é que foi sua experiência? E daí Deus começou a trazer como é que foi a salvação da sua irmã. E eu lembrei que eu não conseguia falar com a minha irmã uma palavra sequer, né, do Evangelho. Eu tive que me tornar a Bíblia, né, como nós ouvimos aqui, as Escrituras vivas para testemunhar da minha irmã. E eu sei o que fez a diferença na minha vida, porque eu tinha amigos no clube que eu jogava que oravam por mim constantemente. E eu sei o que fez a diferença na vida da minha irmã, foi exatamente as minhas orações. Eu dobrava os meus joelhos todos os dias e pedia pela salvação da minha irmã, para que Deus trouxesse luz ao seu entendimento, à sua compreensão. E ouvindo depois da conversão da minha irmã, o testemunho dela, eu vejo como Deus, né, trabalha. Eu me lembro que uma vez eu cheguei na reunião de Atletas de Cristo, todo feliz, porque a minha irmã tinha abandonado, né, saído do terreiro onde ela estava, né? E aí eu falei: olha, minha irmã não está indo mais lá, e agora olha, vai ser o momento que ela vai se converter e tal. E aí, passado algum tempo, a minha irmã começou a frequentar um outro lugar que era muito pior do que o que ela frequentava, né? Se existe, né, diferença entre, nesse contexto de pior ou melhor, mas era muito pior. E eu fiquei todo frustrado com Deus: Deus, mas por que o Senhor permitiu isso? Ela saiu de lá, agora ela está indo para um lugar muito pior. E aí, ouvindo o testemunho da minha irmã mais tarde, foi exatamente nessa mudança que ela foi entender. Ela falou: poxa, se o Espírito é bom, e tipo assim, aqui não faz isso, aqui faz o tipo de mal, né, trabalho para desmanchar casamento, para matar gente, para fazer isso. Eu falei: peraí, então alguma coisa está errada, né? Não dá para eu entender, e isso eu entendo que é resultado mesmo do Espírito de Deus trabalhando no coração, né, através das orações que foram feitas. E a minha irmã foi começando a ter, né, aquela nuvem na mente, o entendimento foi começando a desanuviar, desembaçar, e então ela se converteu, e Deus foi trazendo à memória naquele momento tudo isso. Então Deus me falou: olha, continua fazendo aí o seu trabalho, né, continua fazendo o que você está fazendo, porque sou eu quem trabalho, sou eu quem, né, sou eu quem realizo a obra. E isso trouxe muito entendimento em relação à questão de que a conversão de um muçulmano, ela não começa quando eu começo a falar alguma coisa para ele. E eu entendo que a conversão de alguém não começa quando eu começo a falar alguma coisa para ela, mas é quando eu começo a dobrar os meus joelhos e colocar o nome nela diante do Senhor. Sabe por quê? Porque a Bíblia conta Jesus contou uma parábola da semente do semeador. Ele disse que a semente, quando cai no solo duro, o que acontece com ela? O diabo vem e tira aquela semente. Então, às vezes, falar a uma pessoa que o coração está extremamente duro, a gente vai lançar sementes e mais sementes, mas o diabo vai vir e roubar. E eu digo que a oração é o arado de Deus para afofar este solo do coração, né? E as lágrimas, e as nossas lágrimas, por isso acho, né, a sua palavra ontem é muito importante, as nossas lágrimas para regar, né, essa nossa oração e esse solo, para fazer com que ele seja preparado para receber a preciosa semente e venha dar frutos. E depois dessa experiência, então Deus começou a me mostrar, né, muçulmanos e mais muçulmanos que vieram a Cristo, se converteram a Cristo, e a gente pôde viver assim experiências extraordinárias. Então, para a gente concluir aqui, eu quero, pode passar aí a próxima, eu quero falar sobre esse texto de Atos 4:29 para nós, e nos desafiar hoje
a essa experiência de viver missões. Nós já entendemos que todos nós somos missionários, somos chamados onde quer que, né, Deus tenha nos levado, se é aqui no trabalho, na escola, no autocarro, no comboio, né, na faculdade, se é para a gente atravessar o oceano e ir para o outro lado, atravessar as fronteiras e ir para outro lugar, fazer missões numa outra cultura, todos nós fomos chamados. Então agora, o que nós temos que fazer? O que nós temos que pedir? O que nós temos que fazer? Né? Queremos ser uma igreja missional, então como é que nós vamos fazer isso? Então, esse texto de Atos 4, né, de 29 a 31, ele vai nos dar algumas direções, algumas orientações, porque esta é a oração ainda que é feita pela igreja ali naquele contexto do Oriente Médio. Os nossos irmãos ali ainda oram dessa mesma forma, porque esta é uma oração feita pelos discípulos depois deles serem repreendidos a não falarem mais em Jesus. Eles voltam, reúnem os irmãos, fazem uma oração, e nessa oração, a partir do versículo 29, quem é que pode abrir aí para a gente ler esses 3 versículos? Atos 4, de 29 a 31, quem é que pode ler para a gente? Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, quem é que vai? Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome dos teus servos Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, esses crentes estão agora ali, depois de serem ameaçados a não falar mais, então eles fazem essa oração. E o que eles pedem nessa oração? E eu acho que essa deve ser também a nossa inspiração e motivação de orar, depois de tudo isso que a gente tem ouvido. Então, quais são, pode passar, quais são os pedidos que eles fizeram, que os nossos irmãos lá no Oriente Médio fazem, pedem, e que nós também devemos pedir? Primeiro, a gente deve, cheios de compaixão, porque a marca desta igreja, né, lá é uma igreja que é cheia de compaixão por aqueles que estão perdidos. Então, cheios de compaixão, a gente deve pedir por oportunidades para anunciar a palavra de Deus. Eles dizem: Senhor, olha para a ameaça deles e concede aos teus servos que falem, que testemunhem, que anunciem a tua palavra. Em outras palavras, os discípulos estão dizendo assim: Senhor, olha, né, concede-nos mais oportunidades para que a gente possa testemunhar e falar do teu Cristo. Né? Apesar das ameaças, apesar das dificuldades, concede-nos que a gente continue, né, a ter oportunidades. Eu disse ontem que falar de Deus no contexto do mundo muçulmano é a coisa mais fácil que existe, porque eles falam de Deus o tempo todo, mas eu não posso ficar às vezes apenas a esperar a questão de que alguém venha. Eu preciso buscar oportunidades, eu preciso, né, criar meios para que essas oportunidades aconteçam. Nós ouvimos aqui muito a questão da intencionalidade, né? Então, se eu saio de casa, né, e a minha oração no início do dia, e eu acho que essa deveria ser a nossa oração todos os dias, além da gente pedir proteção e todas as coisas: Senhor, se hoje o Senhor quer usar a minha vida de alguma forma para que, né, o teu nome seja glorificado, para que o teu Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja conhecido, Senhor, me concede uma oportunidade de falar para alguém. Eu não lembro se era Moody ou alguém, um desses grandes avivalistas do passado, que fazia isso todos os dias, e orar, pedir: Senhor, me dá uma oportunidade para que eu possa falar do teu nome, né, de Jesus para alguém. E esses irmãos, eles pedem constantemente oportunidades para compartilhar, né, da palavra de Deus. Então a gente sabe que no contexto, né, da cultura não é permitido a gente fazer a abordagem evangelista. Então nós temos que criar oportunidades. Nós temos 3 projetos com refugiados ali na região, né, naquela região do Levante. Então, 2 deles são com crianças na área de educação, e outros pegam também os adultos, de auxílio, assistência aos adultos e às famílias de um modo geral. E um desses, ele acontece, nós temos uma escola fora, né, do acampamento, que está dentro, né, do acampamento, mas é fora, não está dentro dos limites, né, mas é para atender as crianças do acampamento. Então, como ele é supervisionado pelas organizações, Acnur, ONU e tudo mais, então a gente não tem essa liberdade, né, não só pela questão da ONU, mas também pela questão, porque há uma legislação
para os refugiados nesse aspecto religioso também. Então a gente não pode fazer isso lá. Então as crianças, elas têm a escola, a educação de qualidade, com amor, né? Porque a escola muçulmana tem essa coisa de bater, quando lá não usamos isso, é sempre a questão como amor, carinho, atenção. Então as crianças recebem a melhor educação que elas podem ter. E há um detalhe importante que nos países como Jordânia, Líbano, com exceção do norte do Iraque, porque os refugiados que estão no norte do Iraque são sírios, mas são curdos. Então, como lá aquela região é o Kurdistão, então eles estão dentro, como se fosse, né, o mesmo povo, a mesma nação, então eles têm direito e acesso a todos os recursos que os outros curdos têm. Agora, o sírio refugiado que está no Líbano, ele não tem a mesma condição, porque o governo não dá as condições para as crianças estarem nas mesmas escolas, né? Na Jordânia, a mesma coisa. O refugiado não tem o direito de trabalhar formalmente. Então, é a questão do emprego que é informal. Então, tem que se criar condições para que ele possa, né, ter a condição de vida. Então, essa escola ela está num desses países onde a gente dá assistência a essas crianças que não têm o direito da educação. E aí, mas como nós vamos fazer para a gente testemunhar? E falar do Evangelho para a criança, então, é mais complicado ainda. Então, aos sábados, os professores chamam as crianças para uma atividade extracurricular. Então, elas saem, pegam 2 ônibus, 2 horários diferentes, saem do acampamento e aí vão para o espaço da igreja. E aí eles são feitos dinâmicas, né? Pode voltar a outra foto, essa aí é uma outra atividade. Então, são feitas atividades diversas, gincana e tudo mais, mas dentro das gincanas, né, está ver uma história, um desenho, né, e esse desenho é sobre Jesus, sobre, né, aqueles desenhos sobre as histórias de Jesus, e tem versículos bíblicos para serem, né, decorados, há canções que eles precisam memorizar, e aí essas crianças, elas estão participando da gincana, porque elas vão ter as atividades, então elas têm que gravar o que foi ensinado. E aí no último sábado agora, em fevereiro, eu estive lá para visitar o trabalho, então fui ao sábado ver. Então a história que estava sendo contada, o filme contado era do paralítico, né, que desceu sobre 4, com os 4 amigos ali e tal. E aí eles fazem as perguntas, eles vão respondendo as histórias, e aí o versículo que era para ser decorado, né, para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, ao paralítico, né, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí essas crianças que são, né, filhos de muçulmanos, vão para casa, né, memorizando o versículo para que saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. E elas decoram, cantam, né, os cânticos, e aí na semana seguinte os meninos e as meninas vão ter que cantar, quem canta melhor, quem decorou mais versículos, quem, né, entendeu melhor a história. E nós temos a certeza, nós não podemos fazer apelo, nós temos certeza de que muitas dessas crianças já entregaram suas vidas a Jesus. Por que que a gente diz isso? Porque se os pais muçulmanos, e aí a gente acredita que até os pais de algumas formas, porque a gente sabe que alguns pais já estão a frequentar, né, a reunião que a gente chama de clandestina na igreja, né, que é num outro horário, fora do horário do culto, em que esses pais podem vir para a questão de assistência e tudo mais, mas eles participam do culto. Mas tem muitos outros que também a gente acredita que estejam vindo. Por quê? Porque eles estão permitindo, eles já sabem o que acontece nessas atividades aos sábados, eles estão permitindo que seus filhos continuem a vir aos sábados, aprender versículos da Bíblia, louvores a Jesus e tudo mais. E tem um filho de um sheikh, né? O sheikh é o líder maior, né? Seria o pastor aí, né? na mesquita central lá do acampamento, e esse menino é o que mais, pela facilidade talvez que já tem até de querer decorar o Alcorão, ele é o que sempre mais acerta, né, os versículos da Bíblia, porque ele está ali a decorar os versículos da Bíblia. É a busca de oportunidades, né? Como nós ouvimos aqui, lá em Alphaville, os irmãos desenvolvem diversas atividades, diversas ações em que atrai. O pastor Sidney foi muito melhor, trazer o povo, nós vamos ao povo, mas trazemos ao povo, essa intencionalidade. Mas nós precisamos orar e pedir ao Senhor: Senhor, concede-nos oportunidades para que a gente possa testemunhar e falar, né, do teu amor.
A próxima imagem, assim, só rapidamente, né? Nós temos nesse trabalho com os refugiados já adultos, as famílias, eles são atendidos pelo projeto e aí nós oferecemos para essas famílias, se eles querem ouvir falar sobre os profetas e tal, e aí eles recebem nas suas tendas ou nas casas, quando eles já estão a morar em alguma casa. E aí nós temos um material que nós utilizamos, não sei se alguém conhece, o Pablo já fez o curso, que é um curso chamado Al-Masira, em árabe significa jornada, né? Então nós utilizamos lá desde os profetas, porque no islamismo eles acreditam, né? Alguns dos profetas bíblicos, eles têm alguns dos profetas, as versões deles no Alcorão. Então eles acreditam que foram profetas, Jesus foi profeta, Maomé foi o último profeta, né, de Deus, então eles acreditam nas mensagens. Então o trabalho desse material é exatamente mostrar, né, olha, todos os profetas falaram a respeito do Messias, falaram a respeito de Jesus. Então a gente apresenta isso para eles, e nós temos hoje já 2 igrejas, num dos países ali, com mais de 30 pessoas, cada uma delas. Antes começávamos com as famílias separadas, porque não dá para fazer com todas as famílias juntas, porque um não pode saber que o outro está estudando a Bíblia, para não haver esse problema. Aí depois que eles se converteram, nós começamos a juntar aqueles que estavam mais firmes, e hoje já estamos com 2 congregações diferentes, onde eles estão reunindo aí já para participar de culto, cantar, louvar, né, em árabe, na língua deles, ouvir uma mensagem na língua deles, e tudo isso clandestinamente. O ano passado, mais de 100 sírios foram batizados, né, desse projeto. Então, por quê? Porque eles estão a orar e pedir: Senhor, dá-nos oportunidade, Senhor, concede-nos oportunidade, e eles estão buscando intencionalmente essas oportunidades. Pode passar. A segunda objetivo da oração é de que, cheios de compaixão, eles pedem coragem para não recuarem diante dos riscos e das ameaças. A igreja ora ali em Atos, dizendo: Senhor, olha para a ameaça deles, mas eles não dizem para Deus: Senhor, olha para a ameaça e tira elas da gente. Não, a despeito das ameaças, dá-nos autoridade e intrepidez para que a gente continue pregando. O que eles pedem é que o Senhor os revista de coragem. Ter medo é uma situação normal, né? Medo diante das ameaças é algo normal. Agora, se eu vou me render ao medo, né, é que vai fazer a diferença. E o que eles pedem é: Senhor, não nos deixe, né, que a gente, né, nós nos rendamos ao medo que está no nosso coração, dos perigos, e a gente continue intrepidamente falando de Jesus. E aí, como nós mencionamos, os riscos e as dificuldades para esses irmãos são muitas, né? Principalmente desses que vêm do mundo muçulmano. São muitos os riscos e muitas ameaças. Quando a gente pensa no nosso contexto, né, qual é a ameaça ou o risco que a gente tem de abordar alguém, né, no comboio, no autocarro, na praça, seja o que for, e a gente entregar um folheto, se for uma literatura, né, um Novo Testamento, alguma coisa para alguma pessoa. Talvez ser rejeitado, né, receber aí, não sei se aqui usa essa expressão, né, uma chacota. Você, né, lá no Brasil tem muito disso: você é daquele que, né, dá dinheiro para o pastor. Então, sermos criticados, alguma coisa, mas qual é o risco? Né? Perder a amizade, às vezes, de uma pessoa que você tem pelo fato de você ter abordado. Mas às vezes nós nos rendemos a esse medo: não, eu não vou falar porque não sei como é que a pessoa vai reagir. Então nós nos rendemos. Lá os riscos, eles são maiores, né? Essa imagem, pode passar, essa imagem anterior foi a última viagem que nós tivemos com um grupo de pastores para visitar o trabalho com os iranianos. Então nós temos 2 eventos no ano, onde eles saem, né, do Irã, vão para alguns países vizinhos, e aí a gente tem ali alguns países vizinhos, a gente tem um pouco mais de liberdade. E aí nós temos 3 dias de celebração com eles, estudo bíblico, oração e tal. E aí tem os batismos, onde acontecem também os batismos. Às vezes é feito num local aberto, às vezes é feito, né, num hotel, reserva-se um hotel, e eles estão lá. E aí nesse dia, no último dia, onde depois deles serem batizados, a gente tem a celebração da ceia, e aí é feito um momento de consagração. O pastor pergunta: qual a cidade no Irã ainda não tem uma igreja, né, casa, uma igreja lá plantada? Aí alguém diz: a cidade tal. Aí o pastor pergunta: quem está disposto a ir para lá?
E aí eles vêm à frente, aí estão lá à frente, depois, e a cidade? Qual a cidade? É a próxima, e aí vão dizendo, e aí eles vão vindo à frente, aí depois quando, né, termina e ajoelham-se, vão orar e vão ser consagrados, e eles vão voltar para o Irã, né, para poder tentar abrir ou, né, buscar abrir uma igreja lá naquelas cidades. E o Irã hoje, queridos, é considerado naquela região o país de maior hostilidade com relação à questão dos cristãos, mas igualmente aconteceu a China, é o lugar hoje onde o evangelho mais cresce naquela região, né? Onde o evangelho mais tem crescido naquela região. Então, pode passar a próxima slide. Então, isso aí, olha, é uma imagem, nós, né, fomos acompanhando as equipes que são treinadas, capacitadas a fazer essa abordagem. Então, nós temos um programa chamado Bíblia para os Povos, que em parceria com essa organização, nós financiamos a produção de Novos Testamentos e Bíblias para serem distribuídos, e materiais, né, para serem distribuídos. Então, as equipes são treinadas e eles saem às ruas, e aí a gente vai, né, de longe, como turista, visitando, e eles estão ali com as suas mochilas, e aí dentro da mochila tem um Novo Testamento, aquele, né, vermelhinho, e aí eles vão entregar às pessoas, entregam materiais CDs para as crianças e falam de Jesus. E nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que se converteram, e dizem assim, vocês devem ter ouvido falar de gente que teve sonho, teve visão e tudo mais. Então, geralmente esses sonhos e visões, eles acontecem quando eles têm um contato com algum cristão, algum missionário, alguma pessoa que falou, e aí de repente vem um sonho posterior a isso. Mas existem casos em que a pessoa do nada teve um sonho e ela não sabe o que é, e aí já teve várias experiências. Olha, eu sonhei que o homem assim me entregou esse livro, que esse livro tinha. Então ela vai ler e aí ela entrega a vida a Jesus. Então são inúmeros os testemunhos de pessoas que se converteram através disso. E a intrepidez dessas pessoas saírem com essas mochilas, entregando, né? Todo mês eu recebo, né, um informativo, né, dando assim, olha, fulano agora foi preso, está na prisão não sei aonde, vai cumprir, né, não sei quantos meses, ou vai cumprir não sei quantos anos e tal. O Farshid que eu mencionei ontem, né, quer dizer, passou 6 anos. Então, todos os meses nós temos lá uma lista de oração dos nossos irmãos que estão na prisão por causa do seu testemunho, por causa da sua fé. Mas você pergunta assim, eles param diante das ameaças, né? Nessa última conferência, eu estive com um jovem, aí estava a conversar com ele, e ele disse, olha, meu pai está na prisão, né? meu cunhado, meu primo, alguma coisa também já foi preso, soltou e tal. Aí começou a relatar o número das pessoas da família que já tinham passado pela prisão, e ele estava lá para fazer um curso que se tem de 3 meses, que é para se tornar líder de igreja, né, nas células. E eu disse, mas você vai voltar para lá? Depois disso, eu falei assim, não, pastor, eu tenho que voltar para lá, porque eu tenho que pregar o evangelho para o meu povo. Eu tenho que pregar o evangelho para o meu povo. Assim, você sabe do risco todo, você vai correr, voltar teu pai, não, mas eu vou voltar para lá. Então eles pedem coragem a despeito dos riscos, das ameaças. Então nós precisamos pedir ao Senhor, Senhor, eu sei que eu sou tímido, eu tenho dificuldade às vezes para abordar alguém, mas como nós ouvimos, e a palavra de Deus diz ontem, o Espírito, o mesmo Espírito que está, né, estava neles, está neles lá, é o mesmo que está em nós, e Ele pode nos dar coragem, a intrepidez que a gente precisa para abordar a pessoa no momento certo, na hora certa. E às vezes você vai ficar surpreso, quando às vezes você falar alguma coisa, e a reação daquela pessoa, olha, eu precisava ouvir essa palavra, e aí vai ser a oportunidade que você vai ter de continuar pregando. É a gente buscar essa intrepidez, essa ousadia, que talvez nos falte para que a gente, né, consiga ir mais longe. Por último, para finalizar, né, cheios de compaixão, eles pedem para experimentar o extraordinário de Deus, salvando e transformando vidas. Ele diz, Senhor, olha para as ameaças, concede-nos que a gente, né, fale com intrepidez a Tua palavra, enquanto o Senhor vai aí estendendo a Tua mão e operando, realizando aquilo que o Senhor deseja, para que o Teu propósito, que o Cristo seja conhecido, se realize. Irmãos, eu creio, né, que o nosso Deus é o mesmo ontem, é hoje, vai ser para sempre. E para os seus propósitos, se Ele quiser operar e fazer coisas extraordinárias, milagres e sinais, Ele faz, como fez na minha vida, como fez para alcançar a minha irmã, né? E Ele continua a fazer hoje. E eu digo isso porque
eu trabalho num contexto onde esses sinais e essas coisas, elas acontecem constantemente, de coisas extraordinárias, Deus fazer, né, coisas extraordinárias para atrair aqueles que Ele tem buscado salvar e as pessoas têm tentado salvar. Então, como eu disse, a questão de visões, sinais, sonhos, é algo constantemente. De 10 testemunhos, você ouve 7 que tiveram de alguma maneira uma visão, às vezes teve um sonho, alguma coisa, e sonhou com Jesus estendendo a mão, todo de branco, alguma nesse sentido. Alguns viveram experiência de milagres, como a gente teve, né, o testemunho nesse Visita com os Pastores. Uma jovem testemunhou em que ela se converteu, começou a frequentar os grupos, as casas. E aí a polícia bateu na casa, prendeu, levou todo mundo para a delegacia. O marido dela era muçulmano, não sabia que ela frequentava secretamente os cultos. Soube que a mulher estava presa, ficou, né, já revoltado com tudo, com os cristãos. Mas o que aconteceu? Na delegacia eles começam já a fazer o processo de desconversão. O que você está fazendo? Então torturam, batem. E essa jovem não sabia, estava grávida, o guarda agrediu, deu um murro nela, né, um soco, e deu uma rasteira, ela caiu, bateu com a cabeça, criou um coágulo, e teve, né, uma espécie de um traumatismo, um coágulo. Levaram para o hospital e largaram, né, na emergência lá no corredor, e dizer, olha, né, deixa morrer, né. E o marido, quando soube da maneira como a sua esposa foi tratada, aí criou uma revolta em relação à questão do seu povo, da sua religião. Mas como é que fazem isso? E aí os irmãos, né, da igreja foram visitá-lo. E dizem, olha, né, nós vamos orar por ela, para que Deus intervenha, e ela vai ficar boa, vai ficar curada. E o que acontece? Ao fazer alguns exames, descobriram que ela estava grávida. E o que fizeram? Provocaram um aborto de uma maneira extremamente, né, cruel, para dizer, e disseram o seguinte, né, para que se ela, né, não mudar e viver, não mudar de ideia, pelo menos ela não vai gerar filhos para infidelidade. Então assim, ela não vai ser possível mais ter filhos. E então a igreja orou, intercedeu por aquela jovem ali diante do seu esposo. Olha, né, ela vai levantar daquele leito. E, queridos, sem nenhum medicamento, sem nenhum tipo, né, de atendimento, apenas um diagnóstico e essa ação, né, para provocar o aborto, aquela jovem ficou completamente curada, aquele coágulo desapareceu sem nenhuma sequela, né? E no dia do testemunho, ela estava a contar o testemunho, e ela disse, mas Deus não faz o milagre, né, pela metade. Aí pediu alguém, fulano, vem cá. E aí alguém veio e trouxe um bebê no colo, disse assim, isso aqui é o presente que Deus nos deu, né? E é filho que está sendo gerado para a fidelidade ao Senhor e não a fidelidade aos lãs. Então assim, nós ouvimos histórias e mais histórias de Deus usando dos seus sinais, dos seus milagres, do seu poder ainda hoje, para fazer com que as pessoas venham a Cristo, né? Entreguem suas vidas a Jesus. E o resultado disso, queridos, pode passar aí o próximo slide, né? A gente podia aqui estar contando, né, em números e números, todos os anos, nessas duas conferências, a gente tem pelo menos esse número aí, né, de pessoas a serem batizadas, né? Nessa última vez, antes da pandemia, né, foi a última vez que nós tivemos, eu tive a oportunidade de ir na questão do evento. Foi feito num lago, né, e nós tínhamos os pastores brasileiros que foram, inclusive na época, o presidente, o atual era o presidente da convenção na época, estava junto lá. O pastor veio e falou, olha, fala com os pastores que eles vão batizar. Então eles foram para o lago e batizaram, e fazia aquela fila, né? Então as pessoas entrando. Aí teve um pastor do interior lá do Rio de Janeiro, falou assim, olha, eu nunca batizei tanta gente, né, na minha vida, e especialmente num dia só, porque era aquela fila enorme, as pessoas entrando, cada um escolhia para quem ia, e eles iam batizando, e foram, né, ali mais de 400 pessoas naquele momento ali sendo, né, batizadas. E nós temos isso acontecido, né, todos os anos, porque os nossos irmãos, eles estão orando ao Senhor, pedindo, Senhor, dá-nos mais oportunidades para que a gente continue a falar. Senhor, dá-nos coragem para que a gente, né, não recue diante das dificuldades e das ameaças. E Senhor, estende a Tua mão enquanto a gente vai, né, saindo no nosso campo missionário, para fazer a Tua obra, para falar do Teu amor, falar da Tua palavra. E aí Deus vai
testificando. O texto que nós lemos, ele conclui dizendo que lá naquele dia, né, depois deles orarem, o lugar que eles estavam reunidos tremeu, né? E eles foram cheios do Espírito Santo e saíram e anunciaram com intrepidez. Eu digo que eu gostaria de fazer orações hoje que estremecesse pelo menos, né, o meu coração, né? Se eu tivesse condições de orar e fazer com que esse lugar aqui estremesse, mas eu digo, se a gente pelo menos hoje, a gente tomar essa atitude do compromisso de oração por aqueles que, né, estão perdidos, e Deus usar as nossas vidas, se Deus chacoalhar pelo menos, né, a minha carne, né, como o Beto falou ontem mesmo, né, esse sentimento que Jesus sentiu da nossa carne tremer por compaixão por aqueles que estão perdidos, eu acho que já vai fazer realmente uma grande diferença. Então, que a gente possa começar a orar dessa forma, né? Assim como os nossos irmãos oraram lá no passado, oram hoje lá no Oriente Médio, que a gente possa aqui em Portugal, no Brasil, em todo mundo, a gente orar dessa forma. Amém? Zé, antes de você sentar, só dizer sobre, geralmente quando batiza o pessoal, aquela pergunta sobre voltar, isso pelo menos para mim, é sempre muito impactante. Sim, porque na profissão de fé do muçulmano, o que nós levamos eles a fazer é confessar tudo aquilo que eles sempre negaram a respeito de Jesus. Então há toda uma série de perguntas. Você crê que Jesus, né, ele é o Filho de Deus? Não, Jesus, ele é o Filho de Deus. Ele tem que confessar tudo aquilo que ele sempre negou durante a vida toda. Você crê que, né, Jesus, ele é Deus, ele morreu, ressuscitou, ele é o único que pode salvar, ele não é um profeta. Não é. Então, depois de toda essa pergunta, né, essa série de perguntas, eles estão prontos para serem batizados, certo? Profissão de fé, crê em Jesus, crê e tal. Mas aí vem a última pergunta que o pastor faz, né, no caso especificamente dos iranianos. Ele diz, meus irmãos, então mediante a isso, quantos estão aqui, estão prontos para irem, né, seguirem Jesus até o fim, mesmo que isso lhe custe a vida? Quantos estão prontos para ir até o fim com Jesus, mesmo que você tenha que morrer por isso? E é esse momento, aquele momento que eles estão com a mão levantada, sim, todos lá na hora do batismo no alto, o momento em que eles professam, né, bem alto. Nós estamos prontos a irmos até o fim com Jesus, mesmo que isso nos custe a vida. Nós estamos prontos a irmos até o fim com Jesus, mesmo que a gente tenha que morrer por isso. E aí só depois então desse último, né, uma declaração de fé, que eles são batizados, porque eles vão voltar, né, para o seu país, para o Irã. E no caso, eu sempre tenho dito isso, no nosso contexto do Ocidente, tomar a cruz é uma renúncia do eu, né? E está certo, teologicamente é verdade, mas no contexto desses irmãos, tomar a cruz pode ser muito mais literal do que apenas a questão de um processo de renúncia, né? Então a gente tem casos e notícias de pessoas que desapareceram, sumiram, né? A Rashim, que é uma das que a gente conta o testemunho dela, que começou a escrever versículos e colocar nos lugares para poder evangelizar pessoas, e depois ela decidiu escrever o Evangelho de João, e escreveu o Evangelho de João todo, porque na época ainda não tinha os Novos Testamentos, né? E ela escreveu, e aí pediu a Deus, Senhor, né? Encapou direitinho, botou lá para entregar alguém, pediu a Deus. O pai da Rashim foi enforcado, né? E foi sentenciado à morte por ser o evangelista e foi morto. Então, e esses irmãos vão lá, dão essa declaração de fé e voltam para, quem sabe, né, ir até o sangue. Obrigado. Nós estamos prontos para ir até o fim. É assim, irmãos, eu confesso, eu já conheço o Jessé e a Kézia de longa data, mas sempre relembrar o que esses irmãos passam lá, é mesmo, move o meu coração de uma forma especial. E é saber que tudo isso só é possível pelo sangue. Se não for Jesus ao nosso lado, se não for Jesus conosco, nós não conseguimos fazer nada disso.